Hoje eu vou estar falando sobre Davi. Vai correr lá para projetar. Mas o que eu queria falar sobre Davi? O rei Davi. Existia um chamado. Primeiro ele foi chamado pelo Senhor. E eu queria que você fechasse seus olhos, que eu vou orar. Deus, eu quero te agradecer essa noite por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por cada um que está aqui hoje, por cada um que está ali na internet, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer de uma forma bem profunda, Deus, a compreensão do chamado do Senhor para a vida de cada um. Assim como o Senhor trouxe a tua direção sobre a vida de Davi ali. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, gente, Davi, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele estava ali escondidinho, cuidando das ovelhas. E depois que ele foi chamado, teve um processo e depois teve uma realização. Mas até chegar na realização, eu passei pelo processo. Então ele era chamado e o Senhor chegou e falou com Davi: eu te tomei de detrás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então ele estava ali, cuidando das ovelhas. Ninguém via ele, mas o Senhor via. Deus tem te chamado? Aonde você está? Davi estava escondido ali. Os homens não viam, mas o Senhor via. O Senhor te conhece? O Senhor tem te visto? E depois que o profeta chegou ali e ele chamou Davi, e que o Senhor falou isso com Davi, teve um tempo. E sabe quem que era Davi para Deus? Ele tinha 14, 15 anos, cuidava das ovelhas da família, mas ele era um adorador. Ou seja, ele era conhecido por Deus. Você tem sido conhecido por Deus? Ou você tem sido conhecido só aqui, o grande empresário? Ou a Letúzia? Ou o pastor Gustavo? E lá no céu, o Senhor te conhece? Quando você chegar lá, o Senhor vai falar assim: filho, corre aqui, estava te esperando. Eu fico imaginando, gente, eu chegar lá e ele falar assim: filha, vem cá, que eu estou com saudade. Você tem sentido saudade do Senhor? E aí, sabe o que acontece? Além dele ser um adorador, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele movia o coração de Deus. E a gente vê algumas passagens na Bíblia, quando a gente vê Marta e Maria, Marta muito ativa, mas Maria, ela movia o coração de Deus. E é isso que eu quero te perguntar. A religião hoje está no culto. Como que está a sua vida? Tem movido o coração de Deus? Ou você está todo atarefado, fazendo milhões de coisas, ou até mesmo fazendo a obra de Deus, só a obra de Deus só. Mas você tem tocado o coração de Deus? A palavra fala que quando Lázaro morreu, que Marta chegou ali e falou: Jesus! Ele falou assim: cadê Maria? E quando ele viu Maria, ele chorou. Como você tem entrado e movido no coração de Deus? E Davi era uma escolha divina. Deus o escolheu para ser rei. Ele tinha um coração quebrantado, um coração humilde. E você sabe como que era Davi para a família? O filho esquecido, ele era sem importância, ele era o menor, ele não era preparado. Os irmãos todos eram guerreiros, eram belos para ser rei. Mas não eram adorador. Mas não estavam na presença de Deus.
Às vezes você vai ser um grande empresário, ter um grande nome, mas está longe do Senhor. Como que Deus tem te visto? Como que a sua família tem te visto? Qual que é o legado que você tem deixado? As pessoas te conhecem como o encrenqueiro? As pessoas te conhecem como o mentiroso? Como aquele que dá o cheque sem fundo? Como aquele que não cumprimenta irmão? Como aquele que vem um e pede ajuda e fala assim, tchau, viu? Deus te abençoe, vai com Deus. Como que as pessoas têm te visto? E os irmãos dele viam ele dessa forma. Davi era visto como um simples pastor, como um qualquer. Mas o Senhor via aquele adorador adorando ele. E aí, um belo dia, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Inclusive, os irmãos de Davi, guerreiros, estavam lá. Fala que Golias tinha 3 metros de altura. E ele desafiava o exército. Na verdade, ele não desafiava o exército, ele desafiava o Deus de Israel, o qual Davi conhecia e confiava. E quem que você conhece? Você conhece esse Deus poderoso? Esse Deus maravilhoso que move e que pega um menino de 14, 15 anos e que chega ali diante daquele gigante de um exército enorme e fala assim, quem que é esse para falar assim do meu Deus? Do meu Senhor? Quem que é? Eu vou lá, nem armadura tinha, porque nada cabia nele. E o que ele tinha? Ele tinha 3 pedrinhas e um estilingue. A força dele estava nisso? Não. A força dele estava em Deus. Ele não podia ter nada. O Senhor ia honrar aquele menino. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Senhor. Qual tem sido sua luta? Como você tem se posicionado diante do Senhor? Às vezes vem um gigante e você já fala, ai, o capeta, meu Deus. E a gente não pergunta, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me aperfeiçoar? Onde o Senhor está? Eu te conheço, se eu te conheço, as coisas vão mudar. Se eu te conheço, eu vou alinhar minha vida. Se eu te conheço, eu vou te adorar. Se eu te conheço, eu vou lutar no teu nome e esse gigante vai cair. E sabe o que aconteceu, gente? O gigante caiu morto. Caiu morto. E aí, Davi, aquele menino, que não era nada, se tornou o bambambam. Ele já tinha sido ungido. Quantas vezes Deus nos chama e a gente fica assim, oh Deus, mas não é possível, não acontece, a coisa não vai. Meu irmão, tem um processo. Quando a gente vê José, ele foi vendido, depois ele foi para a casa de Potifar, foi acusado, depois ele foi preso de novo, para depois ele se tornar governador. Só que a gente quer o negócio para ontem. A gente não quer passar pelo processo de caráter, de renúncia, de adoração, de saber que a gente não é nada, que a gente depende desse Deus poderoso sobre a nossa vida. E que todo dia a gente tem que pedir a misericórdia do Senhor se renovando sobre a nossa vida a cada manhã. Porque senão a gente é falho. E aí teve um processo, e sabe o que eu acho mais maravilhoso? Que a partir do momento que o Senhor ungiu ele, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ou seja, ele já estava com poder, com adoração, com o mover de Deus. E Saul chamava Davi quando ele estava perturbado. E Davi adorava. E sabe o que acontecia? Esse homem ficava em paz. Você tem estado cheio do Espírito Santo? Ou você chega lá na sua empresa e o povo fala, misericórdia, chegou o atentado. Ou você chega e fala assim, não, o ambiente mudou. Que pessoa abençoada. Oh, glória a Deus. Essa pessoa é cheia de Deus. E quando aquele menino tocava, aquele homem era liberto, aquele homem tinha paz, aquele homem sentia a presença do Senhor. O Senhor honrava Davi, sabe por quê? Porque Davi o conhecia. Davi apenas não era simplesmente uma pessoa que sentava no banco da igreja. Ou que falava, oh Jesus, tudo certinho, se você não fizer assim, você vai para o inferno. Não.
E aí, eu grifei algumas palavras anterior mesmo, amor. Olha lá. Bom comportamento, bem-sucedido no exército. E aí Deus começou a honrar ele no exército. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Quando você anda com Deus, meu irmão, você vai ser abençoado. Onde você estiver, você vai ser abençoado. Ou seja, está vendo esse culto aqui? Ó, vai estar lotado. Isso é questão de tempo. Está vendo a minha empresa aqui? Vai crescer, vai ser abençoada. Por quê? Porque eu estou aqui. E porque eu estou aqui, a atmosfera vai mudar. E porque eu estou aqui, o Senhor do Exército está comigo. E sabe por quê? Porque ele estava na posição. E eu vou falar quando ele saiu da posição. Aqui ele estava na posição. Então ele foi bem sucedido e ele foi ungido rei. Depois que ele foi ungido rei, mas antes dele ser ungido rei, Saul começou a ter inveja e quis matá-lo. E é tão interessante porque ele já era rei. Ele podia falar assim, já fui ungido, Saulzinho, ó, roda daí, vaza. Não. Ele sabia que existia um processo, ele sabia que existia um Deus, mas ele sabia que existia uma autoridade. E ele fala, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Dependência. Dependência do Pai. E aí, Saul morreu. E quando Saul morreu, ainda teve um processo, que eu não vou entrar aqui. E ele é ungido rei. E aí aconteceu, daquele menino, escondido nas ovelhas, sozinho, se tornou o rei de Israel. E aí, gente, começou, né? O próximo amor. Porque, muitas vezes, quando o Senhor nos coloca em lugares altos, a gente tem que ter muita sabedoria. E a gente tem que continuar buscando o Senhor. Sabe por quê? Porque é sobre Ele, não é sobre nós. É porque nós precisamos depender dEle todos os dias. E a palavra fala que ele ali como rei, ele já tinha 7 mulheres, 7. E ele tinha que estar com um exército, porque na época do adultério, o exército dele estava na guerra. O rei tinha que estar junto. E aí eu quero falar uma coisa. Como tem sido a sua caminhada com aquilo que Deus tem te dado? De qualquer forma? Você abandona seu exército? Você deixa seus funcionários de qualquer forma? Você deixa o que Deus te deu de qualquer forma? Se o Senhor te pede para fazer uma coisa, faça além. Faça muito além. E aí, sabe o que aconteceu? Ele tinha que estar no exército, junto com os guerreiros dele. Mas ele resolveu ficar em casa. Ele saiu da posição. Era para ele estar em casa? Não. Era para ele estar com o exército dele. Que foi onde Deus chamou para ele estar. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque a gente sai da posição. Porque a gente escolhe coisas erradas. E aí, o abençoado chegou na sacada. Tinha uma outra abençoada. Por que essa mulher não estava tomando banho dentro de casa? Ela tinha que estar tomando banho lá fora. Não é? E esse homem, gente, que tinha 7 mulheres, cadê essas mulheres? Me conta. Aonde que elas estavam? E aí eu quero fazer dois comentários aqui. Meu irmão, vigia. Porque se você sai da posição e o que os seus olhos veem, eles cobiçam. E às vezes você pega lá o Instagram, nó, que gatinha, deixa eu curtir. Não, Mari, minha mulher está lá fora. Daqui a pouco, outra coisa. Daqui a pouco você está vendo pornografia. Daqui a pouco a sua mulher já não é suficiente. Porque você vai ver aquelas mulheres tudo turbinada no Instagram. Aí você chega em casa, a pobre está descabelada, com 2 meninos pendurados, com a roupa. Fica difícil, você vai comparar? E aí, irmã, é isso que eu falo. Cadê essas 7 abençoadas que não estão dando conta desse homem? Que ele teve que pegar a mulher dos outros. Porque, detalhe, essa que estava lá fora era esposa de um dos guerreiros dele, do exército dele, que estava lá na guerra, defendendo o reino dele. E o abençoado estava cobiçando a esposa dele. Gente, mas Davi não era segundo o coração de Deus?
Mas Davi era falho. Davi era homem. E nós também somos. Então, minhas irmãs, vamos se cuidar. Vamos ficar bonitinha, cheirosa. Eu sei que às vezes a gente fica cansada. Mas o marido precisa chegar e a gente tá assim, né? Mais ou menos, pelo menos. Não tem como. E eu posso falar com vocês que eu faço aconselhamento de mulheres há mais de 20 anos. É inacreditável. Não é só culpa dos homens. É culpa nossa também. Sabe? Culpa nossa. Então, a gente tem que vigiar nessa questão de estar abençoada também, de estar cuidada para o marido, de estar atenta aonde que esse homem está, como que ele está, de que forma que ele está, o que ele está precisando. E aí ele olhou aquela mulher, ele cobiçou aquela mulher e ele chamou aquela mulher. E ele adulterou com aquela mulher. Só que o que você faz, o diabo não vai esconder. E mais, as suas escolhas, elas têm consequência. Se eu dou cheque sem fundo, tá difícil, não tá? Se eu compro mais do que eu posso, é o capeta. Não, meu irmão, é você mesmo que não tem prudência, não tem sabedoria, não é? Se eu vejo mulher pelada e minha esposa vê e quebra o pau, é o diabo? Não, é minha carne mesmo. Então, as minhas escolhas têm consequência. E a escolha dele de adulterar teve consequência. E sabe o que aconteceu? Ela ficou grávida. E aí, mexeu com o ego, né, gente? Então, eu faço a coisa errada, em vez de eu chegar e falar assim, nossa, misericórdia, tudo errado. Vou esconder. Chama seu marido, tenta se envolver com ele, que a gente põe o filho para ele. Só que o marido veio e não aconteceu. E aí, ele botou o marido na frente do exército para ser morto. E o marido morreu. E ele falou assim, agora tá tudo bem. Eu caso com a viúva gatinha, vou continuar sendo o rei bambambam, segundo o coração de Deus. Só que Deus viu, Deus vê. E aí, outra pergunta para você e para mim, tá? Que eu tô na vara também. Todo dia eu tô na vara. Deus vê. Você pode fazer escondido. Pode fazer escondido da sua mulher. A sua mulher pode fazer escondido de você. Senhor te vê. O Senhor te vê. Tem jeito para nós, não. Ou a gente alinha a nossa vida, meu irmão, ou a vara vem. E aí, olha lá, parece que tudo foi resolvido, mas Deus viu tudo. Próximo, amor. E aí, sabe o que aconteceu? As consequências do pecado. Lamento. Pecado tem consequência. Deus perdoou Davi? Perdoou. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas as escolhas dele geraram consequência. Então, se você escolher pecar, adulterar, mentir, fazer coisa errada, vai ter consequência. Você vai pedir perdão? Deus vai te perdoar? Vai, mas vai ter uma consequência. E sabe o que aconteceu? Aquele bebê que ela estava grávida, ele morreu. Só que tem uma passagem que eu não coloquei aqui, e que o Senhor falou comigo que eu tinha que falar hoje. E aí, enquanto aquele menino estava em processo de doença, Davi estava no chão, chorando, em cinzas, sem comer. Depois que os servos chegaram e falaram assim, a criança morreu. Ele levantou, ele trocou de roupa e ele saiu. O que eu aprendo com isso e o que eu quero falar? Às vezes, a gente está num processo e ele dura a eternidade. Então, assim, vamos sair desse lugar. Vamos sair desse lugar de dor. Se aconteceu, levanta. Fala, Deus me levanta. Troca de roupa. Se alimenta e prossegue para o alvo. E ali ele prosseguiu para o alvo. Mas existia uma consequência do pecado. E aí houve divisão na casa de Davi. Um filho matou, estrupou a irmã. Depois o outro filho matou esse outro irmão. E 2 filhos brigaram pelo reinado dele. Próximo, amor. E aí, gente, sabe o que acontece? Davi, apesar de tudo isso, de toda essa consequência, ele era segundo o coração de Deus? Era. E sabe por quê? Porque apesar dele ter
Ele conhecia o Senhor, não conhecia? Não teve o processo? Teve o chamado, o processo, a realização. Ele caiu, o pecado teve consequência, mesmo Deus amando Davi, ficou sem consequência? Não, sabe por quê? Deus nos ensina. E quando Deus nos ensina, a gente se torna melhor. E Davi, ele era segundo o coração de Deus, sabe por quê? Olha lá. Porque quando pecava, ele não escondia, nem justificava, mas se quebrantava diante de Deus. Ele confiava em Deus, ele enfrentou leões, ursos e gigantes, sua fera viva, pessoal e apaixonada. E apesar de erros humanos, Davi sempre buscava fazer o que Deus queria. Quando corrigido por Deus, não endureceu o coração, mas se submetia. Nunca se considerou maior do que o Senhor. Quando o profeta chegou ali, ele tentou esconder no início, mas quando o profeta chegou e falou assim, deixa eu te contar uma história. E contou a história e falou assim, é você esse homem, é você. Ele falou assim, fui eu. Senhor, me perdoa. Então não quer dizer que a gente não vai errar. A gente vai errar, porque a gente é falho. Quer dizer que eu vou ter o meu coração em Deus, que eu vou almejar, que eu vou querer conhecer esse Deus, que eu vou querer ter um coração rendido. E que se eu cair, se eu falhar, eu vou falar, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu errei. Deus, eu preciso do Senhor. O Senhor é soberano sobre a minha vida. O Senhor é soberano sobre a minha casa. E eu vou te dizer, meu irmão, se você não está nesse nível, você busca. Porque senão o Neif tem falado isso, a gente não aguenta a pressão. Se você só vem no domingo aqui, e se você não conhece esse Deus de uma forma viva e poderosa, e sai desse processo de religião, e quando eu falo processo de religião, gente, é assim, eu tenho que ter tantas horas marcadas, eu tenho que isso se eu não conseguir, eu tenho que pular isso aqui, porque senão Deus não me abençoa. E eu quero te dizer que Deus é muito maior que tudo isso. Eu quero te dizer que Deus, Ele faz parte da sua vida o tempo inteiro. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o seu Senhor. Ele é aquele que está com você no carro, que está com você lavando a louça, que está com você na sua empresa, que está com você na dificuldade. Ele é aquele que está com você no choro, na alegria, independente, Ele está com você. E a questão é como que eu estou com Ele? Como que eu estou? Eu tenho sido sensível à voz de Deus? Eu tenho me arrependido com sinceridade? Eu tenho colocado a vontade de Deus acima da minha vontade? Às vezes Deus não vai fazer a sua vontade, vai fazer a dele. A dele é melhor. Talvez você não entenda. E esse evangelhozinho mentiroso que Deus é Papai Noel e faz o que esse monte de filho mimado quer. E se Deus não faz, bate o pezinho e fala, eu vou deixar o Senhor, vou para outro lugar. É mentiroso. Porque vida com Deus é renúncia. Vida com Deus é conserto. Vida com Deus é caminhar mais. Vida com Deus é quanto mais você o conhece, menor você fica. Menos você aparece, mais você o honra. E às vezes Ele vai falar não. E você vai fazer igual Sara da serva. Ou você vai falar, eu vou esperar. Tem um relacionamento vivo e íntimo com o Senhor? Dia a dia, toda hora. E se eu não conseguir, tá tudo bem. Então assim, eu não consegui ler a Bíblia, aí eu não leio mais, porque eu me sinto culpado. É uma questão, gente, eu fiz tantos aconselhamentos no Top agora, e uma das coisas que eu mais vi foi demônio. Inclusive nos irmãos da igreja. Tudo, eu tenho falado isso muito aqui, tudo é demônio. Nossa, o demônio vai fazer essa semana porque vai subir no Top. Nossa, menino, o demônio tem sambado aqui em casa. E eu tenho falado isso. Gente, quem que nós servimos? Jesus. Jesus já venceu o demônio. Aqui, ó, a sentença já foi, gente. Não existe disputa. Não existe.
Então, adore mais, creia mais, declare mais Deus na sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre as finanças. Deus, em nome de Jesus, eu falo com meu filho, filho, você está liberado para prosperar. E assim, uma coisa que me veio aqui que eu quero falar, sobre o legado, porque se você vê, Davi deixou um legado, mas ele deixou um legado de mau testemunho também. Qual é o testemunho que você tem dado para os seus filhos? Essa noite a gente estava no casamento e aí eu fui dormir meia-noite. Quando foi 2 horas da manhã, meu filho estava no aniversário de 15 anos, ele me ligou. Mãe, 2 horas. Mãe, vem me buscar. Eu tô indo, filho. Troquei de roupa. Fui buscar aquele menino com tanta alegria. Porque os amigos todos iam ficar até 5 da manhã. E aí, quando ele entrou no carro, eu dei um beijo nele, estava tão lindo. E ele falou assim, mãe, os meus amigos estavam tudo já ficando doido. Tudo bebendo e tal. E aí eu falei, oh Deus, muito obrigada. Porque o meu filho não estava bebendo. E quis vir embora para casa. Então, às vezes, a gente paga um preço. Podia falar, pega um Uber, menino. Fica aí, se vira, arruma uma carona. Mas foi com alegria servir ele. Então, qual tem sido o nosso legado, nosso testemunho na vida dos nossos filhos? Quando seus filhos te veem ou falam de você, eles falam, não, meu pai é o cara, meu pai é presente, meu pai é cheio de Deus. Ele fala, não, misericórdia, eu nem vejo meu pai. Minha mãe, então, só misericórdia. Então, qual tem sido o nosso legado que a gente tem deixado para os nossos filhos, as esposas para os maridos e os maridos para as esposas? Uma vez que a gente tem uma família, no Senhor, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então, mesmo que a gente não tenha, a gente vai trabalhar para ter. Sabe por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. E Deus nunca desiste de você. Então, meu irmão, eu não sei como você está hoje, mas eu quero te dizer isso, que Deus chama. Que Deus tem um plano, que Deus tem um chamado. Eu não sei se você está no chamado, no processo, na realização. Mas eu quero te dizer que assim como Davi, ele chegou ali e ele continuava no final da vida sendo segundo o coração de Deus. E Deus o amava. Deus chama. Então eu não sei onde você está, mas alinha a sua vida, conserta a sua vida. Isso é para mim também, isso é diário, é dia a dia. Porque um dia nós vamos encontrar com Ele. E eu quero ouvir. Não sei se você quer ouvir, mas eu quero ouvir. Filho, vem cá. Vem cá. Amém? Isso é o que importa. O que importa é isso. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida. Se você falhar na sua casa, você falhou. Lamento, você falhou.